Olá, amigos, que a paz de Deus e as bênçãos de Jesus, nosso Mestre, nos envolvam a todos neste momento para que tenhamos força, coragem e disposição, muita boa vontade para seguir avante na nossa escalada evolutiva, aprendendo a renunciar, aprendendo a ter paciência diante das contrariedades, que possamos aprender também durante esta pandemia a desenvolver em nós os laços de solidariedade fraternal, de generosidade também, podemos dizer assim, em todos os sentidos, para que nos sintamos mais próximos, um pouco mais próximos da grande família universal, tal o propósito das nossas existências, o propósito de crescimento na direção da luz, que é o planejamento que a divindade tem para todos nós, seus filhos queridos. Assim podemos iniciar o trabalho neste momento, querendo dizer a vocês da surpresa de refletir. Acredito, creio, que todos gostarão dessa abordagem que fala sobre Samson. Samson, nós sabemos, ele foi membro da Sociedade Espírita de Paris e ele tem duas mensagens depois do seu desencarne. Ele gravou, ele ditou duas mensagens que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma é o que fala na perdas prematuras, perda dos entes queridos, né? No capítulo mais apropriadamente, mortes prematuras. No capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. E o outro na Lei do Amor, ambas datadas do ano de 1863. Então, logo após o seu desencarne, Samson desencarnou em 21 de abril de 1862. Após mais de um ano de sofrimentos cruéis, sofreu muito antes de desencarnar, né, conforme nos informa Allan Kardec na Revista Espírita, no mês de maio do mesmo ano, logo em seguinte, então, Kardec, logo em seguinte ao seu desencarne. Mas o que tem de especial para nós, para nossa reflexão no trabalho de hoje, é a respeito da carta que ele deixou endereçada a Allan Kardec, né? Quase 2 anos antes do seu desencarne, ele escreveu uma carta, na qualidade de presidente da Sociedade Espírita de Paris, uma carta onde ele solicitava que após a sua morte ele fosse evocado o quanto antes, o mais imediatamente possível. Observemos que interessante isso. Reafirmando o desejo que ele expressava há cerca de 1 ano. O propósito dele era, através dessa espécie de, digamos assim, como escreve o autor aqui, autópsia espiritual, servir, não é, no além-túmulo, dando os meios para todos nós estudarmos esta fase, durante essas evocações que eram feitas na Sociedade de Estudos Espíritas, das diversas circunstâncias que se seguem ao que vulgarmente nós chamamos de morte. Então, durante esse momento, acho muito apropriado, nós entendemos ser muito apropriada esse estudo, essa reflexão. Por que é tão importante? Porque um grande número de pessoas desencarnando, nossos amigos, nossos familiares, algumas pessoas estranhas à nossa convivência, mas até por esse nosso ato de solidariedade, de nos mantermos numa corrente de oração, numa faixa vibratória elevada, a fim de que esses fluidos possam envolver os nossos irmãos que estão nesse processo, deixando o corpo e retornando à pátria espiritual. Uns por causa da pandemia, outros em função de outras doenças, em função da velhice e assim por diante. E então ele se recomendou a prece, né, dos companheiros da Sociedade Espírita de Paris,
né, dizendo ainda na carta, na missiva, sobre a sua preocupação com respeito da escolha do momento oportuno da sua próxima reencarnação. Então ele era um homem muito lúcido, muito atento e, segundo Kardec, um homem de uma fé extraordinária. Então, ao morrer, né, na nossa linguagem coloquial, ao morrer em 21 de abril de 1862, 8 horas, meus irmãos queridos, 8 horas após a desencarnação e 1 hora antes do enterro, ele foi evocado nas salas da Sociedade Espírita de Paris, sendo médium o Sr. Le Marie, que não o conhecia, diga-se de passagem aqui, que não o conhecia, fazendo com que a mensagem fosse o mais fidedigna possível. Enquanto o corpo de carne tombava no túmulo, a voz do espírito nobre de Sanson se agigantava ao dizer ser uma graça espiritual de Deus que permite ao meu espírito se comunicar. Então ele teve a permissão da divindade, porque como o propósito era de grande nobreza, e ele já era uma pessoa preparada, digamos assim, não é? Ao ser questionado sobre as qualidades da realidade que vivenciava, ele disse estar se sentindo feliz. Vejamos bem, Sansão estava se sentindo feliz, né? Não mais existindo as dores, porque ele desencarnou com um problema grave de doença, né? Mas que a transição, observemos, a transição da vida terrena para a vida espiritual causou a ele uma espécie de dificuldade no raciocínio, né? É aquele momento que fica meio turbulento logo após o desencarne. Sentiu aquele vazio, o desconhecido, não é? Não se dera conta de onde estava, mas já naquele momento que ele deu a comunicação, ele já tinha se equilibrado. Fez muita prece também. Aqui relata que ele também fez muita prece e pediu a Deus que o iluminasse, né? E se equilibrou. Com certeza, afirma, né, a prece a Deus que eu fizera antes de me entregar aos braços da morte, lhe deu a sustentação. Olha como é importante nós conversarmos a respeito com os nossos amigos, nossos familiares, nossos filhos, né? Ou aqueles que nos antecederam na viagem da morte, a conversa sobre esse momento do desencarne, a pessoa se preparar para isso, né? Então aquelas preces que ele fez, aqueles pedidos que ele fez a Deus, ajudou ele, né, a no momento da morte ele ter tranquilidade, e afirmou durante a comunicação. Então, no momento que estava ali sendo sepultado seu corpo, né, o seu espírito já estava se comunicando, né, 8 horas depois do desencarne, já estava se comunicando na Sociedade de Paris, dizendo e afirmando aos seus amigos, seus companheiros de trabalho, né, sou o espírito, minha pátria é o espaço e meu futuro, Deus, que irradia na imensidão. Então essas são palavras de um homem de fé. Essas são palavras, são afirmativas de um espírito já desperto para a realidade espiritual, né? Agradeceu, vejamos bem, agradeceu ao corpo que jazia ao lado. Então ele acompanhou o funeral. Agradeceu ao corpo, né, que jazia ao lado, ferramenta preciosa que nos auxilia a purificação do nosso espírito, e pediu que essas informações, agora, meus irmãos, quem tiver uma caneta, um lápis e um pedaço de papel, anotemos. E pediu que essas informações que ele estava transmitindo através da mediunidade, aí nós passamos a entender a finalidade da mediunidade, o quanto é importante para nós, para as nossas reflexões, e para que chegue, e pedir a ele, até os seus filhos, aquela comunicação, pois que eles, os seus filhos, tinham muita má vontade em crer. Então, essa nossa juventude hoje, tão alucinada e tão envolvida com
tantas questões e tão distantes de Deus muitas vezes, né? Achei interessante ele pedir isso para que chegasse essa comunicação aos filhos que tinham tanta má vontade em crer. E continuando ele diz, porque ele diz que Kardec sabia, ele sabia que Kardec leria algumas palavras na sua despedida, né, no túmulo. Então ele pediu para Allan Kardec, falai, afirmando Allan Kardec, falai, pois, a fim de que os incrédulos tenham fé. Adeus, falai, tende coragem e confiança, e que meus filhos possam se converter a uma crença reverenciada. Olha que lindo isso, a preocupação de um pai, não é? Recém-desencarnado, pelo menos pai durante essa encarnação, onde ele foi Sanson, ou Sanson, membro da Sociedade Espírita de Paris. A preocupação dele que os filhos, que tinham tanta má vontade em crer, seguissem depois de ouvir as palavras dele logo após o desencarne, escolhessem uma crença reverenciada, algo que cuide do essencial, das questões importantes que possam nos conectar a Deus verdadeiramente, né? À beira do túmulo, portanto, Allan Kardec discursou, fez uma homenagem ao amigo, né, ao senhor Sanson, como ele chamou Sanson de um homem de bem. Um homem de bem em toda a extensão do seu vocábulo. Olha que beleza quando se nós tivermos a oportunidade, né? Estamos longe ainda disso, mas a felicidade que é desencarnarmos e podendo dizer que conhecemos alguém que era uma pessoa de bem, um homem de bem, em toda a extensão do vocábulo, né? Disse ainda que ele era dotado de uma inteligência incomum, desenvolvida por uma instrução variada e profunda. Simples no seu modo de vida, aplicava na sua atividade intelectual, em pesquisas e invenções muito engenhosas, e que, no entanto, não lhe trouxeram resultados. Isso quer dizer que às vezes nós temos determinadas encarnações que são verdadeiros testemunhos de fé, de amor, de reverência ao Criador, mas nem sempre a encarnação é uma reencarnação, como muita gente diz, de sucesso, que a pessoa é extraordinária ou que atinge todos os parâmetros das ambições terrenas. Teve uma vida normal, né? E não teve grandes resultados em algumas coisas dos seus inventos, das suas coisas. Ele era um desses homens, interessante, um desses homens que jamais se aborrece, segundo Kardec, jamais se aborrece, porque sempre está pensando em algo de sério, está sempre ocupando a mente com algo de útil, importante, né? Independente da posição que tivesse privado daquilo que traz a doçura da vida, alguns confortos, alguma coisa assim, né? O seu bom humor, independente dessas questões de realização plena durante a vida terrena, manteve sempre o bom humor, jamais se aborrecia com os outros, né? Kardec falou ainda uma das suas grandes virtudes, que era a fé, né? A fé espírita nessa convicção íntima de que nós somos alma e que a nossa alma, o nosso espírito, a mesma coisa, sobrevive ao nosso corpo, que ela é feliz ou infeliz conforme o bem ou o mal que a gente faz durante a vida terrena. Eu vou fazer um pequeno comentário, acho que é importante nós trazermos, né? Então, a respeito da sua mensagem no Evangelho segundo o Espírito, no capítulo 11, né? No dia 25 de abril, então, só para ilustrar, e no dia 2 de maio, mesmo ano de 1862, outras duas palestras ocorreram, em que, ainda servindo como médium o Sr. Leymarie, o espírito Sanson respondeu a questões mais delicadas. Viu como foi importante essa desencarnação tranquila dele e essa chegada ao mundo espiritual para os homens daquela época e para nós hoje, comprovando para nós a existência da vida após a morte e o quanto é importante agora, com a reflexão evangélica, a gente vai ver isso, tá? Esse instante da transição, e salienta que nem todos os espíritos
estão aptos para descrever esse fenômeno com tanta lucidez, Kardec comentou, porque muita gente fica perturbado logo após o desencarne. E ele se manteve tranquilo, teve um estado de torpor no início ali, né, naquele vazio logo após que saiu do corpo, mas logo se equilibrou porque havia orado a Deus e pedido forças. Ele se preparou, digamos assim, para o desencarne, né? O senhor Sanson viu, afirma Kardec, na sua morte, o seu próprio renascimento. Circunstância pouco comum e que devia à elevação do seu espírito. Então, a elevação do seu espírito lhe oportunizou ele nos trazer essas reflexões importantíssimas. E me chamou muito a atenção, queridos irmãos e amigos. Me chamou muito a atenção, esse texto caiu para mim no culto do Evangelho no Lar, no domingo de manhã, e eu logo identifiquei a importância de trazer para vocês, para a gente discutir um pouquinho, refletir, essa mensagem no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Né? Ele diz assim: meus queridos condiscípulos, ele inicia assim a mensagem. Eu não vou ler toda ela, mas vamos fazer um breve comentário, né, antes do encerramento dessa atividade, para marcar a passagem de Sansão no Evangelho segundo o Espiritismo e nas nossas reflexões semanais. Meus queridos condiscípulos, prestemos bem atenção neste detalhe. Os espíritos aqui presentes vos dizem pela minha voz. Isto é fundamental. Então, durante a sessão mediúnica, para todos que trabalham na área da mediunidade, os espíritos aqui presentes vos dizem pela minha voz. Então, uma sessão mediúnica é um corpo organizado na espiritualidade, né, que várias entidades, vários espíritos ali se apresentam com a finalidade de trazer a comunicação, mas somente através da voz dele a ideia foi transmitida. Amai bastante. Então os espíritos transmitiram isso. Amai bastante. Alguém já tinha escutado dessa forma? Amai bastante. Amai bastante a fim de serdes amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo que consola. Então, toda pessoa que ama bastante, a fim de ser amada, quer dizer, é o fazer ao nosso próximo, aos outros, aquilo que nós gostaríamos fosse feito em relação a nós. Tudo que nos consola e acalma as penas de cada dia. Não existe um momento da nossa existência com mais penas de cada dia com esse que nós estamos, a carga pesada de muitas famílias no setor econômico, no setor social, no setor filosófico, no setor afetivo, social, no envolvimento todo devido ao modus vivendi, a nossa maneira de operar durante a vida toda está alterada agora durante a pandemia e nós nunca tínhamos passado por isso. Então, o amor será sempre a medicação necessária para esses momentos, né? Segundo Sansão. Os estudos espíritas, e ele diz que amando bastante e praticando essa sábia máxima, aqui o outro ponto importante que merece a nossa consideração: vos elevareis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes mesmo do nosso desencarne. Isso é um ponto importante, quer dizer, nós nos espiritualizarmos antes do nosso desencarne. Já nos prepararmos, porque foi o que aconteceu com ele, né? Já havereis desenvolvido em vós a compreensão do futuro. Tendes uma certeza, a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem às aspirações da vossa alma. Também deveis vos elevar bastante alto aqui, o segundo ponto que eu anotei aqui nas minhas anotações, né? O fato de a nossa necessidade de nos elevarmos acima do ponto de vista, né? O nosso senso moral elevado, né? Acima das paixões terrestres, a fim de que a gente possa, antes de julgar qualquer pessoa, dizer:
Antes de nós julgarmos qualquer pessoa, elevarmos o nosso pensamento até Deus. Tá? E não condenar o nosso próximo antes de ter dirigido o nosso pensamento a Deus. Isto é um ponto-chave no nosso entendimento da lei do amor. Né? Amar no sentido profundo da palavra é ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores. Procurar ao redor de nós o sentido íntimo de todas as dores. Todos nós temos necessidade de nos depurarmos, de nos elevarmos. Então as dores são medicamentos para a nossa alma. Né? Amar no sentido amplo é encarar a grande família humana como a nossa. A grande família humana como a nossa. Nem que seja o início desse processo de respeito ao próximo, de dedicação. Não é mesmo? Porque nessa família que você encontrareis em um certo período, em mundos mais avançados, nós reencontraremos de novo. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus. Todos são filhos de Deus, destinados, então, esse nosso destino de nos elevarmos ao infinito. Então, a jornada daqui para frente é longa. Né? Essa mensagem de Sansão toca profundamente os nossos corações. Ela está inserida dentro do capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo, né? Capítulo 11, é um capítulo fundamental do nosso Evangelho. Né? Queremos deixar a todos nesse momento nossos votos de muita paz, de aproveitarmos minutos preciosos da nossa vida para refletir e nos elevarmos. Né? Investir na nossa espiritualidade, como diz Sansão, já na Terra, acima dessas considerações humanas, que possamos então crescer na direção da luz, com a nossa consciência tranquila, nos esforçando para fazer sempre o melhor, tudo que tiver ao nosso alcance. Tá? Então, queremos nesse momento então agradecer a todos pela atenção, por se somarem a nós nessa grande corrente de esclarecimento, de buscando consolo, repartindo luzes, envolvendo os nossos irmãos espiritualmente, virtualmente, nas nossas vibrações elevadas, cultivando dentro de nós esse sentimento de gratidão ao Pai, que é todo poder, todo bondade e todo misericordioso, a nos acolher, a nos envolver e a nos indicar sempre o caminho do bem, do amor e da verdade. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.